Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita, uma cultura vermelha, bem comunista. Não, estou brincando, não sei se ele é comunista ou não. Mas ao nosso lado direito, Flávio Ricardo Vassoler, um sujeito muito importante na literatura nacional, principalmente porque especializou-se numa literatura que a muitos agrada, porém poucos conhecem. E essa é uma das missões que ele sempre leva avante. Eu o conheço já, acho que há uns 12 anos, mais ou menos, e sempre teve esta batida, uma batida, por sinal, muito honesta. Antes de passar diretamente para ele, eu quero fazer uma solicitação a vocês, ou um lembrete, ou um desabafo. Estamos prestes a eleger alguns representantes da nação, em que a figura principal, ou a aura principal, é o presidente. Porém, quem manda na nação democrática como a nossa, e espero que continue sendo, são os deputados federais e os senadores. Não se iludam. O presidente vive comendo e tem que comer na mão desta verdadeira camarilha. Portanto, preste atenção no deputado federal e no senador que você for votar. Anote, porque normalmente a gente esquece, para que depois você tenha o direito, o livre direito, o honesto direito de cobrá-lo pelas suas ações. Muito cuidado. Me perdoe, Flávio, mas acho que esse é um lembrete que a gente precisa dar, porque todo mundo, as eleições são presidenciais. É um engano. Olha, que está embaixo desse tapete é que vale. Pois é, Ralph, muito obrigado pelo convite, boa noite. É um prazer estar aqui com você novamente. Isso é uma gravação, não? Nós nos conhecemos já há muitos anos. Eu quero até dizer aqui para o pessoal de casa que o Ralph foi meu padrinho aqui de apresentação, porque há alguns anos... Eu sei que você merecia coisa melhor. O Ralph me apresentou para o pessoal da então TV Geração Z, por cujo canal eu apresentei durante 2 anos um programa de debates filosóficos, literários, sociais e políticos chamado Espaço Heráclito. Devo ao apadrinhamento do Ralph. Foi culpa minha? Você está querendo dizer que é culpa minha? E aí, muito obrigado pelo convite. Espero que tenhamos aqui uma ótima conversa. Eu posso garantir que foi um prazer muito grande ter indicado você, principalmente porque eu sabia do teu potencial, do teu quilate e o quanto você poderia introduzir na mente dos jovens, principalmente, que eu sei que, como eu falei, uma das tuas missões, a literatura como um todo, principalmente o entendimento da literatura. Aliás, eu acho que até esse livro que você acabou de lançar esses dias, aí, que por sinal foi um sucesso miserável, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Sucesso merecido. O lançamento aconteceu, né? O lançamento do livro Dostoiévski, A Dialética, Fetichismo da Forma, Utopia como Conteúdo, que saiu agora no último sábado, dia 22 de setembro. O lançamento ocorreu ali na Livraria Martins Fontes, que fica na Avenida Paulista. O livro foi publicado pela editora Edra. E durante o lançamento, eu tive a alegria de contar com muitas pessoas ali, um coro maravilhoso. Houve um debate entre mim e o crítico literário da Folha de São Paulo, Manuel da Costa Pinto, que também é apresentador como você é, como eu já fui do programa. Ele tem uma grande vantagem, ele é jovem. Exatamente. Mas é muito bom esse menino. Ele escreveu o prefácio do meu livro, né? Um belo texto, por sinal, captando ali os pontos de tensão do livro. Nós fizemos um debate e foi muito bacana. E esse livro coroa toda uma trajetória minha, longa, de mais de 10 anos, durante os quais eu venho estudando a obra do escritor russo Fyodor Dostoiévski. Como que é? Fala direito o nome dele. Fyodor Dostoiévski. Por quê? Porque nós lemos Dostoiévski. Né? E tá corretíssimo. É só porque, como eu morei na Rússia, me vem ali a pronúncia russa tanto do nome Fyodor quanto do sobrenome Dostoiévski se impõe para mim. E por que eu falo assim? Porque quando o O em russo não é a sílaba tônica, ele é átono, ele é pronunciado levemente como um A. Daí Fyodor Dostoiévski.
e não Fyodor Dostoiévski. Mas tudo bem, não, você falando, você é um doutor, aliás, você é doutor mesmo, né? Pós-doutor. Isso. Eu ia até comentar. Eu fiz iniciação científica, mestrado, e durante o mestrado eu fui morar em Moscou, fiz o doutorado, o pós-doutorado sobre a obra de Dostoiévski, em diálogo com outros autores, por exemplo, da filosofia alemã. Eu dialoguei com Marx, com Hegel, com a teoria crítica, dialoguei também com um crítico fundamental ali da obra de Dostoiévski, o russo chamado Mikhail Bakhtin, e isso me tomou, vamos dizer, os últimos 10 anos, todo esse processo. E aí esse livro que eu acabei de lançar, que foi lançado sábado passado, ele coroa essa trajetória e traz aí 2 focos fundamentais, poderia comentar aqui, 2 focos fundamentais de discussão a partir da obra de Dostoiévski. O primeiro, o livro é dividido em 2 partes, então a gente tem o título, Dostoiévski, a dialética, e o subtítulo, Fetichismo da forma, utopia como conteúdo. Nesse subtítulo a gente já tem a divisão das partes que compõem o livro. A primeira parte traz uma discussão que, para o público mais geral, é mais difícil, é uma primeira parte mais para um público mais iniciado na discussão da literatura. Por quê? Porque o Mikhail Bakhtin, que é um crítico fundamental do século XX, nasce no século XIX, mas ele vai desenvolver mais a atividade dele durante o século XX, ele propôs um modelo de leitura para o Dostoiévski que ele chamava de modelo polifônico. O que seria isso, rapidamente, né? Para nós não tomarmos tanto tempo aqui do nosso debate com uma questão mais técnica. Ele tenta entender como é que vozes dos mais diferentes estratos, e daí, por exemplo, a sua colocação sobre o meu possível pertencimento político, porque na obra de Dostoiévski nós temos comunistas e anticomunistas, ateus e cristãos, nacionalistas e anarquistas convivendo. Esses debates encarniçados estão acontecendo na obra de Dostoiévski. E Bakhtin tentou encontrar, por meio do modelo polifônico, ou seja, de múltiplas vozes, daí polifônico, uma noção, um princípio de coexistência dessas vozes em duelo. Só que, com muita honestidade, na obra Problemas da Poética de Dostoiévski, ele admite que não conseguiu fechar as pontas desse sistema. Então, na primeira parte do meu livro, eu tento responder a uma questão que foi formulada há quase 100 anos. O Bakhtin lança esse livro, Problemas da Poética de Dostoiévski, em 1929. Eu estive, como eu disse, nos Estados Unidos para fazer parte do meu doutorado e o pós-doutorado. Eu estudei ali na Northwestern University, fui supervisionado pela professora Susan McReynolds, uma grande estudiosa também da obra de Dostoiévski, e eu li todos os exemplares da revista Dostoiévski Studies, Estudos de Dostoiévski, que é uma publicação da Sociedade Internacional de Dostoiévski, a International Dostoiévski Studies. E posso dizer, Ralph, que essa questão não era respondida. Então eu tentei formular, jovem que sou, mas tentei formular... Um gesto de grande modéstia. Bom, né? mas realmente... eu vou pegar essa colocação sua como algo importante, eu tentei tomar para mim a resposta a esse modelo. Essa é a primeira parte. E agora a minha modéstia vai aumentar, digamos assim, porque na segunda parte... Você conseguiu mesmo. Eu também creio que sim e vou defender isso. E a segunda parte da minha pesquisa é algo que também eu considero original e que não foi dito, que é o quê? Dostoiévski chegou a ser condenado à morte por ter feito parte de um círculo revolucionário chamado Círculo de Petrashevsky, um grupo revolucionário de esquerda que se contrapunha ao regime czarista e ao regime de servidão da gleba. A Rússia só vai abolir a servidão em 1861. O Brasil tem a vergonha de ter tido escravidão até 1888. E a Rússia também foi um país que manteve o regime da servidão até 1861. Qual é a diferença de servidão e escravidão? A gente tem características homólogas, mas diferentemente do escravo, que poderia ser alienado, vendido, o servo estava preso à terra, por exemplo. Ele não poderia ser comercializado como uma mercadoria. Apesar de, na prática, ele ganhar um salário completamente indigente, não poder se desvincular do seu senhor, a não ser em casos muito específicos. Então tem uma grande similaridade entre o regime da servidão e da escravidão. Só a única contemplação é que ele não era uma mercadoria. Na prática, sim, mas com algumas nuances jurídicas distintas do regime da escravidão. Tinham até a pólice de seguro. Exato, exatamente. Bom, vamos lá. Dostoiévski chegou a ser condenado à morte, depois teve a pena comutada pelo czar no último minuto e depois teve que ficar durante mais de 10 anos na Sibéria,
6 dos quais ele ficou numa prisão para trabalhos forçados. Quando ele volta da Sibéria, curiosamente, ele tem uma reformulação muito profunda das suas concepções políticas. Chegou a defender o czar, interessantemente, paradoxalmente, publicou diversas vezes em organismos, em revistas conservadoras e ultraconservadoras, e a gente tem que entender que o viés de Dostoiévski é sim anticapitalista, mas isso não significa que ele fosse um esquerdista inequívoco, porque você tem um anticapitalismo no século XIX que é monarquista, por exemplo, que é czarista, que quer apostar numa sociedade feudal. Então, a obra de Dostoiévski é tão rica porque justamente ela consegue congregar essas várias tensões. E o que na segunda parte da minha obra eu tentei fazer? É uma panela de sopa. Põe tudo, exatamente, uma panela de pressão de tensão. E o que eu tentei fazer na segunda parte? Eu tentei entender como duas obsessões da obra de Dostoiévski, quais sejam o socialismo e o cristianismo, têm afinidades eletivas e dissonâncias para entender como é que ele compõe aquilo que eu chamo de uma filosofia da história. Ou seja, a história tem algum sentido? Ela tende à emancipação? A vida acaba após a morte? A vida permanece depois da morte? Se a vida permanece, haveria algum sentido na luta pela emancipação social? Dostoiévski ocupou essas posições e ele era profundamente antissocialista quando os socialistas rompiam com a noção de Deus, porque ele achava que Deus era o lastro transcendental e ético para a humanidade. Sem a vida após a morte, com a vida sustada pela morte, com a finitude, ele não via embasamento ético para as ações. E em grande medida ele chegou a antever, com 50 anos de distância, o stalinismo, aquilo que a gente vai chamar de fascismo de esquerda, que os movimentos revolucionários ali, ao qual os movimentos revolucionários dariam vazão. Então eu tentei formular, na segunda parte desse meu livro, que é a Utopia como Conteúdo, como é que Dostoiévski veria o caminho da história rumo a uma utopia que jamais seria linear, cheio de contradições, cheio de reveses, mas fazendo uma conciliação entre socialismo e cristianismo. Isso, grosso modo, né, obviamente com grande sobrevoo, essa é a medula do meu novo livro aí, que foi lançado semana passada. Mas e o teu livro, tudo bem, você explicando, eu até consegui entender um pouquinho do que eu li. Dentro da minha miserabilidade intelectual, eu entendi um pouquinho. Mas o teu livro, você destina a quem? A qual público? Olha, Ralf, eu vou... Não estou nem falando em faixa etária. Claro, estou falando claro, em público, claro. Olha, mesmo eu vou dizer a assumido você, literato. Vou ter que fazer um parênteses. Como a gente, infelizmente, assistiu recentemente a lamentável reforma do ensino médio, que tirou educação artística, sociologia e filosofia do ensino médio, a gente vê uma restrição muito grande do debate das humanidades, da importância das humanidades na sociedade contemporânea, e nomeadamente aqui no Brasil. A primeira parte do meu livro, O Fetichismo da Forma, está mais vinculada a estudiosos da literatura. Agora, a segunda parte do livro, ela é bastante ecumênica, como eu tentei mostrar aqui, ela envolve uma série de questões e pode ser lida com bastante proveito por pessoas que têm interesse por literatura, pelo próprio Dostoiévski, obviamente, mas por literatura, por história, por sociologia, por filosofia, por religião, porque, por exemplo, isso foi uma coisa que eu não falei. Geralmente, Ralf, o Dostoiévski é associado ao cristianismo ortodoxo, que é uma religião nacional da Rússia. O que eu faço? Continua forte. Essa leitura é muito forte e o Vladimir Putin, o neo-tsar Vladimir Putin, está fazendo uma reapropriação da obra de Dostoiévski com as suas próprias finalidades nacionalistas. Vocês têm uma ideia? Depois da queda da União Soviética, tem ali, morei ali em Moscou, né, entre 2008 e... Quanto tempo você morou? Morei 1 ano. 1 ano lá. Em frente à Biblioteca Estatal Lenin, que fica ali perto do Kremlin, tinha uma estátua do Lenin, que foi substituída depois do fim da União Soviética. Salvo engano, essa estátua nova foi inaugurada em 99. É uma estátua do Dostoiévski, arqueado ali, uma estátua circunspecta do Dostoiévski. E vira e mexe, os ultranacionalistas russos tendem a se aproveitar de vozes mais conservadoras do Dostoiévski para legitimar o que está acontecendo na Rússia agora. Eu fiz uma leitura polêmica, então você percebe que eu quero aqui me situar de maneira crítica em relação à fortuna crítica do Dostoiévski. Eu aproximei o Dostoiévski do espiritismo, do Allan Kardec,
E também da noção de filosofia da história do Hegel. Quando você estava expondo, desculpe te interromper, Claro. Quando você estava expondo, você falou, eu imaginei, bom, Allan Kardec está na parada aí, numa boa. Exatamente. Eu tentei mostrar como é que no conto, em um dos capítulos, aliás, o 5º capítulo da minha tese, é ali que eu desenvolvo essa aproximação de forma mais rente entre o Allan Kardec e o Dostoiévski. No conto O Sonho de um Homem Ridículo, que é um conto maravilhoso que o Dostoiévski escreve em 1877, há, de maneira assim muito peculiar na obra de Dostoiévski, um momento em que a personagem em sonho se mata, ela ia cometer um suicídio, e aí em sonho ela tem uma viagem que a gente pode chamar de intergaláctica, cósmica, transcendental. E aí, não tendo morrido em sonho, ela dá um tiro na cabeça em sonho e ela vai descobrir por que a humanidade decaiu. Ela vai ver o princípio de decadência da humanidade. E, consequentemente, ela vai tentar entender como reverter, como cicatrizar, aquilo que eu chamo de cicatrização do espírito. Como cicatrizar e reverter esse processo. Então é uma narrativa que eu recomendo profundamente aos leitores e leitoras de Dostoiévski. E, recentemente, eu dei uma entrevista para a revista online Fausto, maravilhosa, que é editorada ali, que tem a editoria da jornalista Eliana de Castro, e ela me fez a seguinte pergunta: você considera Dostoiévski um escritor pessimista? E eu respondi, sim, caso Deus saia da órbita da história. Aí Dostoiévski seria um dos escritores mais pessimistas com que eu já me deparei. E eu chego a dizer ali na entrevista que o melhor leitor para Dostoiévski sem Deus seria Joaquim Maria Machado de Assis. E a epígrafe, a última frase ali do Memórias Póstumas de Brás Cubas serviria como que uma epígrafe da obra de Dostoiévski. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Vamos sintetizar dessa maneira. Mas isso, bom, otimismo com certeza não é, né? Uma tragédia completa. Otimismo. Agora, é importante frisar que Dostoiévski, a centelha da redenção, o ímpeto por salvação, a tentativa, tem muito de síndrome de Estocolmo, ou seja, do apego do prisioneiro às grades da sua prisão em Dostoiévski. Tem muito sadismo, masoquismo e sadomasoquismo. Porém, as personagens de Dostoiévski são, sim, transpassadas por um sentido de redenção, por um ímpeto, ainda que muitas vezes ilhado, ainda que muitas vezes excepcional, de se irmanar com os demais. Então, não é possível ler Dostoiévski, e essa é uma... Geralmente, quando eu vou dar os meus cursos, as minhas aulas, eu falo sobre isso. Eu gosto muito do Machado de Assis, que eu acabei de citar, mas muitas vezes me falta, essa é uma consideração que eu faço, na obra do Machado de Assis, tendências de compaixão, de fraternidade, de solidariedade, que, se não houvesse, se não existissem na humanidade, isso aqui já teria terminado há muito tempo. O que não quer dizer que eu estou sendo ingênuo e simplesmente considerando que o ser humano é um anjo de candura. Não é isso que eu estou dizendo, obviamente. O que eu estou dizendo é que isso também compõe o que nós somos. E Dostoiévski me parece que tem uma visão mais escatológica, mais densa, do sentido que faz com que pessoas se casem, no sentido que faz com que pessoas confiem umas nas outras a despeito desse horror, dessa sociedade tão gélida em que nós vivemos. Então, Dostoiévski acompanha uma dimensão mais tensa, contraditória e paradoxal da natureza humana. Mas essa personalidade multifacetada não deixa o seguidor do Dostoiévski meio assim perdido, porque ele não afinal de contas, ele não se define. Ele é um cara que atira em múltiplos fronts, tentando resolver, com aspas, sem ironia, os problemas do mundo, ou os seus próprios, as suas crises e tal, tarará, mas ele não se define. Eu não vejo uma definição. Machado de Assis, você tem uma definição. Quem que escreveu Os Irmãos Karamazov? O próprio Dostoiévski. O próprio Dostoiévski. Exatamente. Então qual foi aquele livro que ele escreveu quando na prisão? Como é que chama? Recordações da Casa dos Mortos. Não, tem outro. Não. Tem um outro que é muito mais... Bom, que ele escreveu no final do período siberiano, tem O Sonho do Titio, uma história lamentável, mas o livro da prisão se chama Recordações da Casa dos Mortos, que relata essa experiência. Mas se eu estou entendendo bem o que você está dizendo, Ralph, eu diria o seguinte, eu acho que... Eu não sei se eu estou extrapolando, mas
Quando a gente pega a definição do verbo definir, definir quer dizer dar cabo. Dá um fim. Me parece que quanto mais nós nos conhecemos, eu falo de mim, falo de você, falo de nós, mais difícil fica para que nós possamos dar uma determinação, assim, digamos, estrita do que nós somos. Tem um grande pensador espanhol chamado José Ortega y Gasset, que dizia o seguinte, numa obra chamada Meditaciones, ele dizia: eu sou eu e minha circunstância. Nessa medida, a gente vai se vendo em situações múltiplas. Aceita tudo. E o Dostoiévski faz o quê? Isso é muito interessante. Eu não vou encontrar no Dostoiévski, por exemplo, as personagens sob a capa de convenção de um Eça de Queiroz, que, veja, é um escritor de que eu gosto bastante, mas que muitas vezes está narrando as tensões subliminares, as tensões que jazem, que ficam latentes sob aquela capa de convenções. Por exemplo, eu estou pensando no Primo Basílio, por exemplo, ou em Ilustre Casa de Ramírez. Dostoiévski vai narrar as personagens jorrando a sua febre. Dostoiévski vai narrar as personagens incorporando as ideias mais limítrofes, mais escatológicas, buscando o fim da vida. Porque eu estou aqui, para onde eu vou? Como é que eu posso realizar um plano de mudança do mundo? Será que eu sou capaz de matar ou não sou? Então, é interessante que nós, quando lemos Dostoiévski, e essa foi uma impressão desde faço aqui um breve parênteses, abro parênteses biográfico, eu tinha uma namorada em 2001, finalzinho de 2001, que tinha o Crime e Castigo. Crime e Castigo, esse eu queria lembrar. Não, Crime e Castigo não é a história da prisão. Você está dizendo porque o Raskolnikov vai para a prisão. Ele acaba indo para a Sibéria. Mas essa minha namorada, a Fernanda, tinha o Crime e Castigo e me presenteou com o livro, e ela teve uma perspicácia, porque a personagem era um ex-estudante de Direito e eu tinha acabado de passar no vestibular para o curso de Direito, então. E eu li o livro de maneira febril. E você fez o favor de não terminar. Não fiz, larguei o curso. No primeiro ano já fiz torto, já larguei o curso. E eu fiquei me imaginando, o que eu faria no local do Raskolnikov? Eu tentei, e isso é uma coisa muito... Vamos imaginar o seguinte, sem mencionar o nome aqui dos atores políticos brasileiros contemporâneos... Até porque não pode. Claro, não vou mencionar, mas é como se Dostoiévski, a direita e a esquerda, não é que ele não tivesse os seus próprios posicionamentos, mas é como se ele fosse, ao criar as personagens, dar uma logicidade para o outro, não a partir do que eu penso, mas a partir da cosmovisão e do conjunto de valores do outro. Mas aí você está falando de embate, né? Já de uma... Você está falando, Ralph, de uma noção de alteridade que para a arte é muito interessante. Porque assim, eu e você podemos ter as nossas posições políticas, valores sobre o mundo. Mas o interessante na arte é o seguinte, isso não significa que o Dostoiévski não pudesse julgar as personagens, concordar com elas ou delas discordar. Mas na arte, quanto mais plural, polifônico, para usar o termo do Bakhtin, o ambiente for, mais esse embate é rico e vivo. Mais você consegue fazer... Desde que ele seja entendido, né? Claro, então, mas o problema aí, vamos dizer, aí a gente entra nessa questão. O Dostoiévski é um autor, e o próprio Machado de Assis, que pressupõe maturidade de vida e estudo filosófico. Então, aquilo que a gente está assistindo no Brasil contemporâneo é a quase impossibilidade de determinadas obras, que são patrimônios culturais da humanidade, serem absorvidas pelos nossos jovens, digamos. Fala uma coisa, a tua obra, como seria encarada, como você vê a tua obra traduzida para o russo? Olha, é uma sacanagem de perguntar isso. Esse livro, não. Mas é uma grande vontade, presumo. Claro, lógico, com presumo. certeza, no futuro, esse livro teria muita dificuldade na Rússia atualmente, justamente por esse tipo de leitura mais conservadora que está sendo feita por lá. Porque assim, eu falo sobre a voz mais conservadora do Dostoiévski, mas ela não é a única. Existe uma outra voz, como eu estou tentando mostrar aqui, que dialoga com Marx, que dialoga com a tradição espiritual progressista ou com socialistas, que também está ali na obra de Dostoiévski. Eu não estou tentando, Ralph, é isso que eu quero compartilhar com você, com os espectadores do Livro em Revista, dizer que Dostoiévski é X e Y. Eu estou dizendo X ou Y. Eu estou dizendo que Dostoiévski é X e Y. E que esses embates colidiram. Por exemplo, recentemente eu publiquei um texto no Caderno Literário, aliás você escreve para o Estadão. Isso, eu escrevo.
Eu escrevo para o Caderno Aliás, que é o caderno literário do Estadão, escrevo para a Ilustríssima da Folha de São Paulo, para a Carta Capital e para a Revista Veja. Então, para um leque aí grande de veículos. Estamos bem servidos. Eu escrevi recentemente sobre o Dostoiévski para o Caderno Literário Aliás, e eu disse o seguinte: ao invés de Dostoiévski decidir, optar por um lado específico do embate ali da sociedade russa, que seria o embate realizado nas ruas com a Revolução de Outubro, Dostoiévski foi entendendo como é que esses polos se engalfinhavam. E ele foi entendendo o que poderia acontecer se um desses polos se tornasse vitorioso. Isso não é um pensamento político, esse é um pensamento artístico-filosófico. Isso não significa que ele não está se posicionando, isso significa que ele está tentando projetar o que poderia acontecer. Mas é por isso que você sempre, de preferência, que você tenta fazer uma análise honesta, você não se posiciona, você analisa. Você vê o jogo de cima, é como o Dostoiévski, presumo, tenha feito. Como é que eu vou ver esse jogo aqui? Como é que ele está? Então ele se alça do seu chão e vê como é que está a situação para um eventual desenrolar. Eu vou usar uma metáfora um pouco diferente. Eu gostei dessa sua noção do panorama, de estar no cume de uma montanha para observar o jogo, mas eu acho que ele faz uma coisa que, sobretudo no Brasil contemporâneo, está sendo muito difícil. Ele dá voz para o seu adversário. Não, isso é quase impossível. Então, exatamente. Então, isso é quase impossível. Ao invés de estar por cima, imagina que no calor do embate, ele está dando voz para o adversário, mesmo ele está, vamos dizer assim, que há um sentido liberal, no sentido do liberalismo clássico em Dostoiévski, de respeito ao outro, que estaria próximo de um Voltaire, que dizia, eu posso ser contra tudo que você tem a dizer, pela tua mas defendo até o último minuto o seu direito de dizer. Mas sabe o que acontece? Para você dar voz ao teu adversário, você tem que ter duas coisas básicas. Primeiro, educação. E segundo, inteligência. Vamos pôr o terceiro, respeito. Porque quando você não tem inteligência para sobrepor o outro, você vai para a violência. Claro. Quando você tem que gritar com alguém que é o que tem acontecido no Brasil contemporâneo, como nós sabemos. E essa contemporaneidade vem acontecendo há muito tempo. Claro. E não estou vendo um bom desenrolar. Claro, então, quando você tem que gritar com alguém ou se impor à bala ou à faca contra alguém, aí, meu caro, você já era. É sinal que você não tem razão. Você pode até vencer o embate, mas você já era em termos espirituais, em termos intelectuais, em termos sociais também. E veja, não significa que esses diálogos de Dostoiévski não acabem em morte, não acabem em destruição. Mas o que vale é a voluntariedade. Agora, os leitores e leitoras de Dostoiévski vão estar acostumados aí a diálogos que vão durar 20, 30, 40 páginas. Diálogos em que o sentido messiânico do mundo, em que uma nova possibilidade de a Rússia trazer uma palavra redentora ou transformadora para o mundo, a noção sobre se Deus existe ou não, a noção sobre se o homem, morto Deus, essa é uma questão fundamental para o Dostoiévski, conseguiria conviver em sociedade sem destruir a si mesmo, sem destruir o semelhante. Todas essas questões transpassam a obra de Dostoiévski. O que eu tentei fazer como estudioso da obra de Dostoiévski, tentando responder a perguntas que me incomodavam no sentido intelectual de curiosidade. Então tomei essas questões para mim e tentei pensar num arcabouço acompanhando as obras de Dostoiévski sem a fronteira de um livro para o outro. O que me parece que o Dostoiévski faz desde que ele volta da prisão da Sibéria, na verdade desde antes da Sibéria, mas com muito mais pujança histórico-filosófica depois do período siberiano, só para pontuar rapidamente, Dostoiévski vive apenas 59 anos, ele nasce em 1821, em novembro, aliás, faço aniversário no mesmo dia em que ele fazia aniversário, dia 11 de novembro, e ele morre em janeiro de 1881, aos 59 anos, e Dostoiévski, ao longo desse período pós-siberiano, dessas últimas 2 décadas de vida, vai tomar para si a tentativa de compreender os rumos do seu período histórico e tentar entender para onde nós estávamos indo. Então, isso é muito interessante. É uma postura que incomoda os partidários inequívocos. Porque eu até entendo, no jogo político, muitas vezes, e sobretudo no jogo político muito encarniçado, dar voz para o outro, muitas vezes, é abrir um flanco para si mesmo. Não, o cara pode entender-se como um fraco. Perfeitamente, pode ser derrubado por causa disso. Exatamente. Mas a arte, eu não diria que ela tem que estar acima ou aquém disso, ou não se vincular a isso. Eu
Eu acho que é interessante quando ela Conviver. consegue acompanhar essas contradições. Quando ela convive. Isso, Ela convive. acompanhando os choques e contradições. Isso Dostoiévski faz como poucos na história da literatura. Bom, meu amigo, desafortunadamente mesmo, eu tenho certeza que eles estão adorando, porque muitos já ouviram falar do Dostoiévski, porém não com tanta profundidade, com tanta magnitude e com tanta clareza como você o explica. E seguramente muitos vão sair do vídeo e vão Assim espero, assim espero. o teu livro, pode esperar Não bem. só meu livro, como a obra Dostoiévski, vão ler lá os livros de Não, mas de Dostoiévski. preferência primeiro o teu, porque o teu já esclarece, né? Claro, claro, Assim, claro. Não, falando sério, leia o teu primeiro, porque depois os outros vão ficar mais fáceis de serem lidos. Claro, é verdade. Imagino. Lógico, lógico. Não é um merchan que eu estou fazendo, mas eu Não, muito obrigado, me colocando no lugar de um leitor pouco acostumado ao Dostoiévski, que eu acho que a literatura russa é muito linda, né? Olha, É muito bonito. Rapidinho, você não tem tá, mais tempo. Tá bom. O que acontece na literatura russa é que não... E isso é uma colocação do Otto Maria Karpo, esse grande crítico de origem austríaca que se radicou no Brasil. A literatura russa congregava a falta de uma sociedade civil democrática, a falta de liberdade de expressão, a falta de liberdade de manifestação. No século XIX czarista, ela congregava os debates daquela sociedade, em termos filosóficos, históricos, políticos, religiosos, existenciais. Por isso que a gente é tão apaixonado pela literatura russa, porque ali você não tem uma separação entre a pequena vida e a grande história. Elas estão imiscuídas. As personagens de Dostoiévski estão, sim, de Dostoiévski, de Tolstói, de Chekhov, de Turgenev, de Gogol, de Pushkin. Os contemporâneos seguem a mesma batida? Não, olha, eu citaria dois contemporâneos russos, ou de proximidade russa, que são muito bons. O Limonov, que é um autor maravilhoso, que inclusive é vítima das prisões do Putin, ali já ficou na prisão um bom tempo. Tem até um escritor francês chamado Emmanuel Carrère, que escreveu um livro chamado Limonov, maravilhoso, cuja leitura eu recomendo. Agora, essa autora que eu vou citar agora, dela eu sou entusiasta completo. Svetlana Alexievich, que ganhou o prêmio Todo Nobel mundo já ouviu falar em 2015. Como que é A Svetlana Alexievich, que lançou 5 grandes livros sobre temas da União Soviética, sem panfletarismo, dando voz a pessoas que não eram entrevistadas, que não tinham voz, contando as suas mais diversas histórias. Pela Segunda Guerra Mundial, pela guerra que a União Soviética moveu contra o Afeganistão, as vozes das crianças que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, as vozes de Chernobyl, que foi aquele acidente nuclear terrível ali na Ucrânia, horroroso. E o fim do homem soviético. Eu recomendo com muito entusiasmo Muito a bem. obra da Svetlana Alexievich. Meu caro, foi um banho realmente, como eu esperava que fosse. Muito obrigado por ter vindo, diretamente da Rússia, para a livraria. Quando foi o lançamento da livraria? Bom, só vou falar 30 segundos o lançamento de Dostoiévski, a dialética, Fetichismo da forma, Utopia como que conteúdo. Foi um sucesso miserável. Aconteceu no último sábado, dia 22 de setembro, na livraria Martins Fontes. O livro é da editora Edra. Quem quiser adquiri-lo pode ir até as grandes livrarias aqui de São Paulo do Brasil e também pelo site da editora ali pode adquirir o livro. www.edra.com.br. Perfeito. Edra com H. Meu amigo, obrigadíssimo mesmo. Olha, venha sempre. Muito obrigado, Ralf. Que essas aulas são sempre bem-vindas aqui. Isso não é uma entrevista, é uma aula. Muito obrigado, Você é um cara inflamado e eu gosto disso, e eles também. Pessoal, agradecendo como de hábito ao nosso pessoal técnico, Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos insere no universo lusófono. E, mais uma vez, muito obrigado para você. Obrigado a vocês pela paciência. Eu sei que vocês não tiveram paciência nenhuma, porque hoje foi um banhão. Até a próxima. Tchau, tchau. Felicidades.